Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um tópico muito importante que são as estatísticas ou os dados descritivos de uma determinada variável. Eu tenho aqui duas variáveis, idade 1 e idade 2, mas vou manter apenas aqui na idade 1, que eu tenho 241 participantes, nesse caso a idade 45, tenho a idade de 245 participantes. Essa idade, pronto, tem uma certa variação e eu preciso saber como é que essa idade varia, como é que ela se comporta, se ela se adequa ao tipo de estudo que eu quero fazer, a algum tipo de. Se é adequado, por exemplo, realizar um ou outro teste estatístico, agrupar como é que as idades estão agrupadas, saber uma série de parâmetros. Né? Então, os dados descritivos servem para isso. E, para tanto, vamos primeiro saber como obter os dados descritivos no SPSS e depois vamos discutir cada parâmetro que o SPSS der para nós. Então eu tenho aqui a idade selecionada e vamos gerar a tabela que nos dá os dados descritivos para essa variável. Existem várias formas no SPSS, mas eu particularmente utilizo os seguintes passos. Venho em Analyze, venho aqui em Estatística Descritiva, venho em Explorar e ao clicar gera esta caixa de diálogo, coloco a variável de interesse, nesse caso é a idade 1, venho em Estatística, clico, por norma seleciono apenas aqui os dados descritivos e coloco o intervalo de confiança para a média de 95%, que é o valor padrão. Esse valor pode variar de 75, 50, 60 até 100%, mas por norma utiliza-se 95%. Em plots, podes ou não colocar o histograma, testes de normalidade se quiseres, mas não é o nosso caso e eu não vou selecionar. Né? E depois disso, clico OK. Ao clicar OK, me gera esta tabela, que vocês podem observar com os dados descritivos e tenho diferentes parâmetros. Tem a média com o erro padrão da média, tem o intervalo de confiança para a média a 95%, que era o que estava selecionado lá. Tenho a média ajustada ou a parada a 5%, a mediana, a variância, desvio padrão, tenho a idade mínima, a idade máxima, tenho o range da idade mínima e a máxima, que também é chamada de amplitude, tenho o intervalo interquartil, tenho a simetria e tenho a curtose. Esses são os principais parâmetros avaliados quando nós queremos saber os dados descritivos da nossa amostra. Então, nós vamos começar com o primeiro parâmetro, que é a média, que é o parâmetro mais conhecido. Penso que a maioria já ouviu falar da média. Então, o que é a média? A média é a soma de todas as idades, né, dos indivíduos que estão a participar da nossa pesquisa, a dividir pelo número de participantes. Okay? Então, nesse caso, seria, imaginemos, né, que eu tenho 5 indivíduos a participar do meu estudo. Eu vou somar a idade desse indivíduo, mais a idade desse indivíduo, mais desse, mais desse, mais desse. Vou somar e depois vou dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5. Recapitulando, a média geral da idade é a soma das idades de todos os participantes a dividir pelo número desses participantes. A seguir, eu tenho o erro padrão para a média. Não basta saber a média, mas é importante saber se essa média nos garante confiança.
E o erro padrão, o que é? Muitas vezes é confundido com o desvio padrão. Imaginemos, né? O erro padrão para a média é importante porque imaginemos que nós medimos a idade, né, de um grupo pequeno, por exemplo, mas nós queremos saber qual seria a idade média de toda a população. Não somente da população que nós estamos a estudar, mas de toda, ou da amostra que nós estamos a estudar, mas de toda a população em estudo. Porque muitas vezes nós, ao fazermos um estudo, nós pegamos apenas um sample, uma amostra de toda a população, de todo o grupo. Se nós temos, por exemplo, uma população de 1 milhão de indivíduos, nós não vamos estudar 1 milhão de indivíduos. Vamos estudar, por exemplo, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 indivíduos. Mas não vamos conseguir estudar 1 milhão de indivíduos. Então, o erro padrão nos ajuda a estimar de fato se essa média que nós calculamos pode nos levar a, entre aspas, a inferir, né? Se calhar esse termo inferir é muito pesado, nos dá confiança se de fato essa média de idade de 39 anos pode ser extensiva ou aplicada não somente para essa pequena porção, mas acima de tudo é aplicada para todos os indivíduos que nós estamos a estudar. Quando quando nós calculamos o erro padrão, nós esperamos que o valor seja baixo, porque quanto maior for o valor do erro padrão, menor é a credibilidade que nós damos. Então, para esse caso, nós obtivemos um erro padrão de 0,955, aproximadamente 1. É um valor consideravelmente pequeno, okay? O que nos dá uma certa confiança de que essa média de 39 anos pode de fato estar a representar não somente a amostra, né, mas sim de toda a população em geral, de todo o universo. O próximo parâmetro que nos apresenta aqui a tabela é o intervalo de confiança para a média, né? E aqui se considerou 95%, que é o valor padrão, né, quanto a se calcular o intervalo de confiança para algum parâmetro. E a tabela nos diz que o intervalo de confiança para a nossa média variou de 37 a 41 anos. A grosso modo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que com confiança, com alguma certeza, nós podemos afirmar que a média das idades dos indivíduos que participaram do nosso estudo está entre 37 a 41 anos, ainda que nós repetíssemos esses cálculos 95 vezes. Quer dizer que se repetíssemos 95 vezes os cálculos, estou a usar uma linguagem mais terra possível. Se nós repetíssemos 95 vezes os cálculos, as nossas idades iam cair dentro dessa caixinha aqui. 37,75 anos a 41,51 anos. O próximo parâmetro é a média ajustada a 5% ou a média aparada a 5%. E aqui o nosso resultado foi de 39,53 anos. É como se eu dissesse: e se nós tirarmos os 5% mais novos, dos indivíduos mais novos da nossa população, e os 5% dos indivíduos mais velhos da nossa população, será que a amostra, os resultados, a minha média geral não vai estar distorcida, não vai ter uma bagunça, ok? Então serve para isso. Praticamente tirar os 5% que estão mais para a esquerda e os 5% que estão mais para a direita e ver se o resultado que nos der não vai variar muito em relação à média geral da nossa população. E aqui nós vemos que não variou tanto assim em relação à média da nossa população. Isso quer dizer que nos dá uma certa segurança e que a nossa população provavelmente não é distorcida
né? Porque o que é que acontece? Você pode ter aquelas populações, mas você está a estudar, estás a fazer um estudo de 1000 indivíduos, e desses 1000 indivíduos, infelizmente, tiveste poucos adolescentes e poucas crianças, né? Você tem indivíduos que de 1 ano, 2, 3, 4, até 20 anos, suponhamos. Mas esse grupo de 1 a 20 anos foi um grupo muito reduzido. Dos 1000, só houveram, por exemplo, 10 indivíduos que estiveram entre 1 aos 20 anos. E a grande maioria teve dos 30 e dos 30 até os 70 anos. Okay. Quando você fizer a média, o que, é que vai acontecer? Você vai ter um valor muito distante da média geral. Por quê? Porque se você pegar e distorcer os 5% dos indivíduos mais jovens, o que vai acontecer é que esses indivíduos não vão contribuir tanto para o cálculo da média geral. E aí, nesse caso que eu trago aqui, dos indivíduos mais jovens que não vão ser considerados, a tendência da média vai ser vai tender, nesse caso, passa a redundância, a ser um pouco maior em relação à média geral. E aí você entende que se houver muita variação dessa média parada ou ajustada em relação à média geral, né, não te dá muita confiança de que a tua população está estável, né? Isso, pronto, tem outras implicâncias. O próximo parâmetro aqui que nos é apresentado aqui é a mediana, e o valor foi de 39 anos. E a mediana, o que é a mediana? A mediana é o valor que divide a amostra no meio. Em palavras grossas, né, de grosso modo, mediana quer dizer o quê? Nesse caso, quer dizer que metade das pessoas que foram participantes do nosso estudo têm menos de 39 anos, e a outra metade tem mais que 39 anos. Okay? Então, e o fato dela estar bem próximo da média geral, que é de 39,63, aqui é 39 anos exatos, né? Já é um outro indício, uma outra pista de que os dados estão bem comportados e bem simétricos. Vamos continuar. A seguir temos a variança. E eu até não diria variança apenas, diria variança e desvio padrão. Opa, variança e desvio padrão, que é quase a mesma coisa. Okay? Porque as duas são medidas de dispersão que nos dizem como é que as idades se espalham, como é que se dispersam. Okay? A variança por si só, por não ser uma unidade, não ser uma unidade como tal, ela precisa ser convertida para o desvio padrão. Okay? Você não vai falar que a idade é de 200, a variância é de 223 anos. Não, né? É 223 ao quadrado, que quando se calcula dá esse valor. Espero que tenham percebido, né? Nesse caso, tanto a variância como o desvio padrão são medidas de dispersão. A diferença é que a variância é utilizada sim em alguns testes estatísticos, né? Mas ela não tem uma unidade, não pode ser aplicada diretamente numa unidade. E para se considerar dentro de uma unidade, eu preciso converter ela em desvio padrão. Eu tive aqui 14 anos, né? Consideramos 15 anos. E um desvio padrão de quase 15 anos significa, grosso modo, que a idade das pessoas que participaram nessa pesquisa variam em média 15 anos para mais ou 15 anos para menos em relação à média de 40 anos. Okay? Quer dizer, a dispersão das nossas idades em relação à média. Em outras palavras, eu estou a querer dizer que 40, né? A média foi de 40 anos. Se eu puxar mais 15 para 40, eu tenho 55 anos. Se eu puxar menos 15 para 40, acho que é 25, né? Não sou bom em matemática. Então, estou a dizer que as idades estão espalhadas mais ou menos nesse intervalo de 25 anos a 40
65 anos. O que quer dizer que nós temos um grupo bem diverso em termos de idade. A seguir ao desvio padrão, eu tenho a mínima e tenho a máxima, né, que é uma outra medida também de dispersão, apesar de não ter tanta acurácia assim e por si só não dizer muita coisa, né, mas nos dá a ideia da menoridade, nesse caso que da nossa população, que nesse caso é de 2 anos, e da idade da maioridade encontrada, que nesse caso é de 84 anos. Mínima, o indivíduo mais jovem, mais novo da nossa população, e máxima, o indivíduo mais velho da nossa população. A seguir a mínima e a máxima tem um range, que também é chamado de amplitude, que é a diferença entre a idade máxima e a idade mínima. E aqui foi de 82 anos. A seguir a idade mínima, máxima e a amplitude, eu tenho o intervalo interquartílico, que nesse caso foi de 19. E pronto, o intervalo interquartílico é um dos aspectos de medidas que sempre me deu muito trabalho de perceber, né? Se calhar vocês podem apresentar ou partilhar uma forma prática de conseguir compreender, né? Mas aqui, nesse caso, eu vou tentar explicar da maneira mais prática possível. Um, o intervalo interquartílico é uma medida mais justa, né? Um pouco mais justa. Mais justa por quê? Porque ela vai ignorar os extremos das nossas idades e só vai se concentrar nos 50% do meio dos dados. Ele faz o quê? Ele tira 25% daqui e vai pegar 25% daqui, desse extremo, nesse caso do extremo à esquerda, do extremo à direita, pega esse 25 e ignora, pega esse 25 e ignora e vai considerar apenas os 50% centrais. E o que é que ele vai fazer? Ele vai medir a distância entre a idade que vai marcar os 25% dos indivíduos mais novos, né? E a que vai marcar os 75% mais novos. Vai medir essa distância daqui a aqui, após ele ter tirado 25% desse lado e os 25% desse lado. E para esse caso, um intervalo de 19 anos significa que a metade central das idades, para esse caso aqui, está concentrada numa faixa de 19 anos. É uma dispersão um pouco mais concentrada. Espero que tenham compreendido. Tá? Entender os quartis sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Se você tem uma forma mais prática de explicar aqui, eu ia agradecer. A seguir ao intervalo interquartílico, ou os interquartis, temos a assimetria e a kurtose. A kurtose e a simetria, elas nos dão uma ideia visual da nossa mostra. E começando primeiro com a simetria, né, é uma medida que nos diz se a nossa distribuição de idades é simétrica ou se ela é assimétrica. E se for assimétrica, ela vai ser puxada para um dos lados. Lembram aquela curva clássica, né, de Gauss, né, a curva de Gauss. Você tem ela no formato de um sino, tá aí, né, no formato de um sino, e vocês podem ver que você tem uma cauda para esse lado e uma cauda para esse lado. Quando os valores são próximos do zero, ela se comporta dessa maneira. E à medida que vão se distanciando para mais zero, nesse caso mais 1 ou menos 1, né? Mais infinito ou menos infinito seria o mais correto, matematicamente falando, eu teria uma população a ser puxada ou para a direita, se o valor for
positivo, ou para a esquerda se o valor eh, for negativo. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Ela vai nos explicar como é que essa cauda que o sino deixou, né? Você tem um sino aqui, né? E deixa duas caudas. Se eu tiver valores hum, mais para o mais infinito, então eu vou ter uma população que é puxada mais para a direita. Nesse caso, eu teria uma população maioritariamente idosa. Se eu tivesse valores para o menos infinito, eu teria uma população puxada para a esquerda. E aí eu estaria a me referir a uma população maioritariamente jovem. E aqui o valor que nós temos é de 0,124, né, com um erro padrão também não muito distante do, do zero, tá, é de 0,156, não é muito grande, que nos dá uma certa confiança, se por assim dizer, né, nos diz que a nossa população é simétrica. Okay? É simétrica, não variou tanto assim. Okay? Então, a simetria é isso, né? Mede a variação da nossa população, né? Se ela tem a simetria que se espera, né? Naquele formato clássico, ou se ela é assimétrica. Já a curtose tem a ver com o grau de achatamento da nossa população em relação, né, a essa distribuição. E não apareceu. Não apareceu. Vai aparecer. Não apareceu. Tá aí. Apareceu. A curtose é o quê? Se vocês notarem aí no gráfico que vocês têm, notam que eu tenho uma população mais achatada, quer dizer que tem um maior peso, né, como dizem. É uma população consideravelmente pesada. Mas, no outro lado, vocês têm uma população muito pontiaguda. Então, a curtose vai medir, nesse caso, a altura e o achatamento da distribuição. Se eu tiver uma população muito achatada, quer dizer que as caudas estão muito pesadas. Né? E se estão muito pesadas, elas vão tender a puxar, esticar, né, a nossa população. Né? Isso quer dizer que, visualmente falando, eu vou ter idades muito distribuídas, né? Sem muita concentração, de idades muito espalhadas, né? O que não nos dá uma boa garantia de que o nosso estudo é viável para aplicar, se calhar, alguns testes, né? Ou se há uma boa variedade das nossas idades em função também da concentração. Já se eu tiver uma curtose muito leve, a tendência vai ser o quê? Vai ser, ao invés de esticar e ter uma imagem visual, né? Eu tiver uma imagem mais achatada, se eu tiver uma curtose mais leve, né, eu vou ter uma imagem mais pontiaguda, conforme vocês podem observar ali, né, que também não é bom. Por quê? Porque se eu tiver uma população com essa visualização muito pontiaguda, quer dizer que os extremos não têm muita influência ou não estão sendo bem considerados em torno da população no geral. Quer dizer que eu tenho uma população bem centrada e praticamente não tenho extremo nenhum. Não tenho indivíduos jovens que dão uma certa significância no meu estudo, nem indivíduos muito idosos que dão uma significância no meu estudo. Quer dizer que aquele estudo é mesmo só para o indivíduo, para a população bem central. Não sei se vocês conseguem me perceber. A imagem está aí bem ilustrada, conforme vocês podem ver. E estes são os parâmetros que eu queria trazer aqui para discutirmos. Tentei trazer numa linguagem mais terra a terra possível, né? E é isso.
ok? Deixa um comentário, deixa uma opinião se deu para perceber alguns parâmetros. Se você não segue a página, já dá um like, já segue, já compartilha e se inscreva no nosso canal. Ok? Até já, obrigado por acompanhar, fiquem com Deus. Tchau.